Salve meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E cara, hoje eu passei o dia jogando ZZZ, muito bom o jogo, inclusive recomendo demais mesmo. Fiz um vídeo lá no laboratório falando sobre ZZZ, gostei bastante do jogo. E aí agora à noite, né, eu acabei deitando um pouco pra descansar e dormir. Mano, a pior coisa que você faz é dormir mais ou menos assim, antes de dormir, antes da hora que você dorme geralmente. Então eu deitei ali umas 8, 7 e meia e acabei acordando 9 e meia, agora eu tô completamente sem sono, né? E beleza, né? Fui entrar um pouco no Twitter pra ver o que tava acontecendo e isso acabou entrando no meu hiperfoco. Basicamente tá rolando uma treta com a Gabi Xavier, que é criadora de conteúdo de animes. E mano, puta que pariu, vocês estão fazendo merda, hein? Cara, tá faltando interpretação de texto aí, tá faltando interpretação de texto pras pessoas agora, as pessoas não sabem mais ler uma coisa, não sabem mais ver o contexto das coisas que elas estão lendo, ou é tipo um desespero pra ter conteúdo, um desespero pra ter entretenimento. Se tá faltando entretenimento, mano, baixa o ZZZ, muito bom o jogo, inclusive, recomendo bastante. E eu nem tô sendo patrocinado pra falar do ZZZ, parece, mas não tô. E as pessoas pegam a vida das pessoas e isso me deixa muito triste, porque, cara, eu vejo como que a nossa vida ela tem pouco valor na internet, sabe? E nesse caso da Gabi Xavier, basicamente ela é uma criadora de conteúdo que faz vídeos de anime, e ela tomou um exposed no próprio Instagram dela, mano, que bizarro, né? O próprio Instagram dela postou essas coisas, né? Postaram umas conversas dela que são bem cringe, não recomendo que você leia por vários motivos. Primeiro porque é uma exposição da intimidade dela de uma maneira que é complicadíssimo que tá sendo mostrada ali. E também porque, tipo, meu irmão, quem quer ficar lendo essas coisas, sabe? Tipo, você gosta de ler esse tipo de parada? Pelo amor de Deus, vai conversar com o chat GPT. Pede pra ele pegar e fingir que é alguma coisa e falar com você algumas paradas, sei lá, que tá te carcando numa árvore, umas paradas assim, do que ficar lendo as coisas que as outras pessoas estão fazendo. Bom, eu odeio ler esse tipo de conversa também, porque a pessoa se expõe demais nisso. E, a princípio, me mandaram esse expose e eu nem tinha visto. Mas aí, como agora eu tava sem sono e eu vi que tem, tipo, tem a parte superficial, que é o que a maior parte das pessoas tá falando. E tem uma parte abaixo disso, que é bem complexa. E aí eu comecei a entrar um pouco nesse caminho de coelho aí, nesse buraco de coelho, e acabei chegando à conclusão de fazer um vídeo pra vocês sobre. Então vamos lá. Eu acho zoado as pessoas que estão compartilhando isso, eu não compartilho, não quero que vocês compartilhem, por favor, não faça isso, porque como eu disse, é uma intimidade muito grande e também é uma questão de crime, né? E, sei lá, mano, já tá começando errado aí quando você sai postando conversa assim, né, das pessoas, né? Mas vamos lá, o que que aconteceu? É que pegaram, postaram essa conversa aí, saíram falando um monte de coisa e, cara, tá literalmente escrito ali na conversa o que vocês querem ler. Tipo, vocês estão criando várias teorias da conspiração na cabeça de vocês, vocês estão falando que a menina traiu e outras coisas mais. Meu irmão, isso está escrito na desgraça do chat do Exposed. E outra coisa, a pessoa que fez o Exposed, ela provavelmente selecionou ali as melhores mensagens, entre aspas, para postar. Mas você vê que a pessoa não conseguiu postar as mensagens, né, de uma maneira que não desmentisse justamente o próprio lado dela, né? E você vê claramente que tipo assim, a Gabi está falando de um relacionamento ali no meio das conversas, esse relacionamento é sobre o passado. Então assim, a menos que agora, quando você começa a namorar ou casar com uma pessoa, você tá casado e namorando com essa pessoa permanentemente, mesmo depois de terminar, eu não acho que a Gabi ela tenha traído, sinceramente. E bom, vamos lá. Lá nas prints, né, que eu não quero que você leia completamente, ela tá... Eu não quero que você leia completamente no sentido de você ver o contexto inteiro ali de tudo, porque como eu disse, é uma questão muito íntima, ela tá flertando com um cara que, bom, sabe-se lá quem é esse cara, né, se ele é conhecido deles ou não, enfim, é um cara que ela tá flertando. E supostamente as pessoas estão dizendo que isso seria uma traição, né, e quem fez essa postagem no Instagram dela foi o próprio marido dela, ou melhor, ex-marido nesse sentido, né. Mas vocês não estão ligados, né, que tipo, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas prints. Se vocês forem ver nessa print que eu vou colocar na tela pra vocês aqui, ó. Ela tá no meio da conversa, dando um contexto pra vocês. Ela tá no meio da conversa ali, os dois estão flertando, e aí ela fala assim, momento terapia, sabe? Onde ela vai desabafar sobre algumas coisas. Então, ela, tipo, tá se abrindo pro cara e tá falando umas paradas ali. E aí, nesse momento terapia, ela fala assim, eu nunca falei nada sobre o meu casamento até eu não aguentar mais no fim. Tá literalmente no Exposed essa print. Isso não foi forjado, isso foi colocado lá. Você poderia ter... Eu não sei, eu acho que já tiraram do ar nessa altura do campeonato, mas enfim. Esse é o print. Então, o que que ela tá dizendo aqui? Ela tá dizendo com todas as letras que ela não falava das coisas que aconteciam no relacionamento dela e que ela tava insatisfeita
mas que no final ela acabou falando disso com as amigas dela. Porque a conversa entrou nesse contexto de, pô, você não se abria com as suas amigas pra falar sobre esse tipo de questão e tal, né? Mas questões íntimas dela com o marido dela, e ela tava insatisfeita nesse relacionamento, e aí ela resolveu, no final do relacionamento, né, se abrir e falar mais, sabe? Porque é aquilo, você vai tancando até onde você não aguenta mais, entendeu? E aí, no caso dela, ela não tava mais aguentando ficar calada em relação a essas coisas que estavam deixando ela insatisfeita, e ela começou a se abrir. Então, eu acho que tá bem claro essa parte da postagem, se você for ler a conversa, você vai ver esse contexto, você vai entender isso que tá sendo dito, né? E o cara que tá flertando com ela, ele sabe também que esse relacionamento já acabou. Porque muita gente pode falar, o cara tá traindo, ela só sabe que a menina tá casada e tal, você tá falando isso, as coisas com ela e tal. Primeiro que ela tá dizendo no relacionamento dela no passado, não tá falando no presente. Segundo, como você pode ver nesse print aí, ó, durante o casamento você não falava disso com a sua amiga, que no caso falando sobre essas questões íntimas, entendeu? Então durante o casamento no passado, não tá falando no seu casamento, entendeu? Tá falando no passado. No primeiro print ela fala no passado, no segundo print ele fala no passado também questionando. Pô, cara, é normal falar sobre intimidade, sobre coisas assim com seus amigos, é uma coisa normal, as pessoas comentam isso o tempo inteiro e faz parte, né? Então o cara, ele tá falando com ela, sabe que esse relacionamento acabou e ela tá falando sobre isso também nessas postagens. E aí, durante a conversa vai se desenvolvendo mais, né? E aí ele pega e fala assim, você vai continuar assim em outro relacionamento? No sentido de, tipo, você vai continuar conversando ou você vai ficar quieta, você não vai falar nada. E aí logo na sequência ela fala, eu não tô mais assim. Eu não vou falar nada que seja íntimo do meu parceiro, jamais, ok? Então quer dizer que ela acabou se abrindo com algumas pessoas sobre o que aconteceu no relacionamento dela, vai saber o que foi isso, a gente não sabe o que foi que aconteceu e nem deve saber, porque eu acho que o que acontece no relacionamento de duas pessoas condiz a duas pessoas especificamente. Nesse caso, o ex-marido dela acabou trazendo tudo isso a público e, sinceramente, essas coisas fora de contexto, eu nem vejo nada demais nessas conversas, pra falar a verdade, viu? Bom, a questão é o seguinte, então ela tá se abrindo, ela fala isso, né, o cara pergunta pra ela, e nesse caso eu acredito que ela tá dizendo que se ela estiver insatisfeita, ela não vai mais falar sobre essas coisas que estão acontecendo, como provavelmente foi, né, nesse último caso de relacionamento que ela teve. Isso pode ter causado algum problema no relacionamento, isso pode ter sido inclusive um dos motivos desse término, a gente não sabe dizer, mas de qualquer maneira é normal que as pessoas se abram com seus melhores amigos ou amigas falando sobre alguma coisa que está acontecendo dentro do relacionamento, algo que você está insatisfeito com a pessoa e assim por diante. Mas o mais perfeito dos relacionamentos, clã, ele vai ter conflito, então é normal isso acontecer em qualquer tipo de relacionamento, não tem um problema acontecer esse tipo de situação. Tipo, ela fala, não vou falar mais nada disso, ela pode até aguentar, porque eu acho que nesse caso tá bem claro, né, que a Gabi, ela é uma pessoa que ela guarda muitas coisas pra ela, entendeu? E ela deve ter ficado anos nesse relacionamento, eu acho que deve ter sido uns 6 ou 7 anos mais até se pá, e foi um relacionamento muito longo que ela teve com esse cara, e ela guardou isso até mais ou menos talvez um pouco tempo atrás, onde ela não aguentava mais e começou a falar para outras pessoas. Então ela tá falando novamente que ela vai continuar no modus operandi dela, né? Então se tiver alguma coisa que tá insatisfazendo ela, ela vai guardar tudo pra dentro dela, não vai falar com ninguém. E eu não sei se esse contexto tá sendo do tipo, pô, se eu tiver me relacionando com você, se eu tiver me relacionando com você, você vai falar mal de mim para outras pessoas, ou num contexto de, pô, isso faz mal para você não falar esse tipo de coisa, você deveria conversar da parte dele, né? Não sei se ele tá querendo dizer, ou ele tá preocupado de ter a intimidade dele revelada, ou se ele tá preocupado de ela guardar demais essas coisas negativas e se sentir mal. Eu acredito que é mais o segundo caso, até porque, como eu disse, né, é uma relação que tá surgindo, né? Uma situação de os dois estarem ali se conhecendo, coisa do tipo, né? Aí, beleza, né? Tem mais uma parte de conversa que eu não coloquei aqui pra vocês, eu não botei esse pedaço, mas basicamente ela tá falando sobre Red Pill e coisa do tipo, e ela fala como é difícil você se relacionar com pessoas hoje, né? Porque os caras estão com uma ideia meio torta das minas e tal, e ela fala sobre assim, pô, os caras veem uma menina que tem mais de 30 anos, solteira, e já pensa negativo sobre ela. E eu acho que ela tá se referindo a ela, porque se eu não me engano, a Gabi, ela tem mais de 30 anos e supostamente, né, nessa situação ela estaria solteira. Então ela estaria se relacionando com esse cara e estaria feliz que ele tem uma visão mais aberta das coisas, coisa que ela não sente que os caras têm hoje em dia, que a maior parte dos caras tem esse pensamento red pill e vê a pessoa que tem 30 anos e tá solteira como uma coisa negativa, entendeu? Ainda mais se você já teve um relacionamento muito longo, ou um casamento, no caso dela, né? Então eu acho que ela tá sendo bem clara em relação a isso. Eu não vou botar essa parte do print porque é uma conversa maior, que tem um contexto maior. E eu tô tentando expor o mínimo possível, porque eu acho que você não deve pegar e entrar em contato com essas conversas ou ficar vendo esse tipo de coisa, porque não diz respeito a gente, diz respeito a Gabi especificamente. Eu tô fazendo esse vídeo pra
pegar e trazer um pouco de visão positiva para as pessoas, porque eu tô vendo as pessoas falar um monte de merda e pegar lados e abordar isso da maneira mais leviana possível. E é uma parada séria, como você vai ver na próxima parte que a gente vai comentar. Bom, então, visto que essa conversa foi tida recentemente, no caso, eu peguei a data através de uma postagem que ela compartilhou. Essa postagem que ela compartilhou é sobre um efeito borboleta, uma brincadeirinha, coisa do tipo. E aí ela até fala, né, que é um caos que ela gosta de ter na vida dela. Por quê? Porque eu acho que esse cara tá presente agora, né, tipo, depois do relacionamento dela ter terminado, e parece que terminou há algum tempo, inclusive, sei lá, talvez 2, 3, 4 semanas, talvez pouco tempo assim, então é um bagulho meio recente, ele aparecer e despertar esse interesse dela tão rapidamente, gerou uma situação caótica na vida dela, onde ela tá mudando, basicamente, do que ela tava fazendo pro que ela tá vivendo agora, né, que ela tá buscando mais uma coisa diferente e que ela tá feliz com isso. Até aí tudo bem, né. Uma coisa que não é confirmada, mas que tá todo mundo falando sobre isso, inclusive aí que entra uma parte mais problemática da situação, é que o que teria acontecido? O ex-marido dela teria agredido ela, teria pego o celular dela e feito essas postagens para cancelar ela, basicamente. Ela teria fugido e ela não teria acesso às contas dela porque ela tá na casa de algum familiar que tá protegendo ela, basicamente. Então a gente não tem o lado dela, a gente não sabe o que ela tá fazendo, a gente não sabe nem se ela tá bem, pra você ter ideia. Algumas pessoas falaram que ela tá, mas eu acho que, pô, é uma situação meio merda nisso, né? Então, esse seria o contexto completo da situação, da treta toda que aconteceu. O que eu posso dizer pra vocês? Bom, vamos lá. Acontecendo do jeito que foi dito aqui, que o cara realmente agrediu ela e coisa do tipo, ele perde a razão em todos os sentidos. Porque eu sou uma pessoa que eu não perdoo traição. Eu já cansei de falar que a pior coisa que você pode fazer no relacionamento é trair. Eu não sou a favor nem um pouco, não perdoo. Eu tenho um amigo meu que veio falar comigo recentemente, inclusive você sabe que é você, né, seu safado? E ele veio falar pra mim assim, Dark, tem que ver o contexto das traições, coisas do tipo. Cara, não perdoo. Cada um tem suas próprias questões, eu não perdoo traição, não tolero traição nenhuma, entendeu? Se for pra trair, é melhor terminar o relacionamento. Mas não tem mais. Não tem. Vocês sabem disso, não defendo pessoas que traem, sou completamente contra esse tipo de coisa. Acho que já enfatizei muito bem isso aqui no canal. A questão é o seguinte: se o cara bateu nela, ele perde a razão. Porque traição é uma merda, mas traição é mais sobre como você se relaciona com essa pessoa. Se a pessoa traiu, eu não vou me relacionar com essa pessoa e talvez nem queira ter essa pessoa no meu ciclo de amizade. Mas nesse caso, especificamente, não quer dizer que essa pessoa mereça apanhar, ou ser jogada no lixo, ou sei lá, se perder o trabalho, ou até mesmo morrer. Entendeu? Eu acho que as pessoas que fazem isso já tá meio ó, biruleibe e dói da cabeça. A questão é o seguinte, então vamos lá. O cara postou essa conversa, ele postou os prints que mais expuseram ela pra cancelar ela, ele escolheu esses prints, ele foi lá e deve ter visto cada um dos prints que, o pedaço da conversa que mais expunha ela pra pegar e cancelar ela, mas mesmo nessa postagem, ele não conseguiu esconder tudo. Então você viu, eu postei aqui 3 momentos que mostram que ela tá falando do relacionamento do passado, ou seja, tá dando a entender que o relacionamento já acabou. Tem esse 4º momento que tem uma parte de contexto. Então, nos 10 prints, você tem tipo 2 ou 3 prints que falam sobre essa questão que eu falei pra vocês aí, de como ela interpretava esse relacionamento que já passou, falando no passado e coisas do tipo. Então, eu acho que tá bem claro aqui, nas prints que foram postadas, de que esse relacionamento não aconteceu, que esse relacionamento não acontece mais, ele deixou de existir, cessou de existir, e que ela simplesmente terminou e conheceu uma nova pessoa e o cara surtou com ela. O que pode acontecer aqui? A gente poderia ter uma situação onde ela terminou com ele, ele não aceitou esse término, então pra ela já tá conhecendo pessoas novas, vivendo uma vida nova, buscando uma coisa diferente pra partir pra um novo ambiente. Normal. Você pode até argumentar, não, mas a pessoa, ela terminou o relacionamento há 2 semanas, já tá conhecendo uma pessoa nova, acho isso errado, né? Acho que a pessoa tem que ficar 1 mês ou 2 meses como é que é? Num cooldown aí. Aí é problema seu. Mas a questão é, terminou o relacionamento, a partir do momento que você terminou o relacionamento, se você quiser se relacionar com outra pessoa no outro dia, ou no caso ter um relacionamento casual, por qualquer que seja, aí é problema seu, meu irmão. Você pode ir lá e fazer o que você quiser, porque você não tá mais vinculado àquela pessoa. Agora, o cara sentir que ele possui ela, ou que ele é dono dela, coisa do tipo, e brigar e bater na menina por causa disso, e postar as coisas na internet, eu acho que a gente tá vendo bem claramente quem tá errado, né? E eu vejo as pessoas não tendo interpretação básica pra ver essas coisas acontecer. Não, mas vamos fazer meme aqui com abacaxi, coisa do tipo. Eu entendo que você quer fazer meme com
com a intimidade da menina e coisa do tipo. Eu entendo que as pessoas fazem meme com tudo. Se eu morrer amanhã, as pessoas vão fazer meme com a minha morte, vão inventar alguma merda. Mas você tem que entender que a gente é ser vivo, a nossa vida tem valor. O que eu tô vendo aqui, a nossa vida não tem valor nenhum para as pessoas. Mas a nossa vida tem valor, a gente faz coisas, a gente existe, a gente sofre. E tá rolando uma injustiça nesse ponto. E a menina tá sofrendo. A menina apanhou de graça, né, numa situação. O cara tentou destruir a vida dela. Bem zoado, né? E outra coisa importante. Cara, isso não é amor. Se a pessoa ama a outra, a pessoa não vai tentar destruir a vida da outra desse jeito, depois de um término de relacionamento. Acho que todo mundo já deve ter passado por um término de relacionamento. Eu sei que muitos de vocês nunca tiveram um relacionamento, mas deve imaginar na amizade, sabe? Se você já conheceu um amigo assim, ou você é assim, tipo de... Ah, sei lá, meu amigo não pode ter outros amigos porque senão eu vou ficar com ciúme. Meu amigo não pode fazer isso, senão não sei o quê. Você já se relacionou com uma pessoa assim? Meio zoado, né? E nesse caso especificamente, ela tá falando com o cara e... Tudo bem, tem as partes cringe ali, que eu odeio ver esse tipo de coisa. Mas tem as partes também onde ela tá falando sobre as insatisfações que ela tinha no relacionamento dela, entendeu? Como ela não tava feliz nesse relacionamento já há algum tempo. Então acho que tá bem claro esse tipo de situação. É uma coisa que não diz respeito a mim, não diz respeito a você. Mas cancelar a menina por causa disso, vocês estão vacilando. E tem canal de opinião que tá fazendo comentário lá no Twitter, lá falando porcaria. Tem que parar. Porque é o seu trabalho falar sobre as coisas e falar coisa verdadeira. E não ficar falando coisas que pode destruir a vida de uma pessoa de graça. Porque é a sua responsabilidade. Eu entendo que a gente gosta de farmar, a gente brinca e é o nosso trabalho, a gente tá aqui, ganhar dinheiro, coisas do tipo, é o meu trabalho também. Mas a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente tá fazendo. Porque se a gente quer continuar e a gente não quer ser cancelado, a gente tem que ser responsável. E não sair falando merda e tomando posição, principalmente nessa questão. E, porra, sem interpretação de texto nenhuma pra ver ali claramente nos textos. Ah, não, mas eu tô brincando, tô zoando. Sim, mas tem uma pessoa do outro lado. E pode ser amanhã você tomando expose de meme aí e as pessoas te cancelar por causa disso. E foda-se, entendeu? Por quê? Porque ninguém tem interpretação, nem mesmo você. Então tem que ficar esperto com isso.